Olha, agora sim a Vitória Bel está conectada conosco. Eu quero falar desse desembarque ou possível desembarque do União Brasil do governo Lula. Conta pra gente, Vitória Bel, o que está rolando e o que deve sair dessa reunião aí, hein? O que você ouviu? Pois é, Evandro, a executiva do União Brasil deve se reunir na próxima quarta-feira para votar um requerimento que foi apresentado pelo vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, pedindo a saída definitiva dos ministros do partido do governo Lula. A gente lembra que o União Brasil tem 3 ministérios no governo Lula, do ministro do Turismo, Celso Sabino, ministro das Comunicações, Frederico, e também o ministro Valdez Góes, que na verdade é do PDT, mas é uma cota do União Brasil. Isso veio à tona agora depois que Lula cobrou desses ministros e também do ministro do PP, André Fufuca, em reunião ministerial ontem, de que eles tivessem uma posição mais enfática de defesa ao governo, que eles pudessem evitar que críticas fossem feitas pela nova federação União Brasil e PP e saíssem justamente mostrando os resultados do governo Lula. Na avaliação da cúpula do União Brasil, inclusive de ACM Neto, que conversou com a gente mais cedo, isso causou um constrangimento para os ministros que não podem controlar tudo que os demais parlamentares da legenda fazem. Mas pela manhã, logo antes ali das 10 horas da manhã, a ACM Neto disse que no WhatsApp, no grupo ali deles da Executiva Nacional, eles conversaram, ele disse que estava apresentando esse requerimento, eles acertaram então que vai ter essa votação na próxima semana. O ministro Celso Sabino tentou fazer uma defesa ali da sua posição como ministro, disse que era importante permanecer no governo Lula, mas acabou ali sendo vencido pelos demais membros da executiva nesse grupo de WhatsApp, que acharam melhor colocar isso no voto. A expectativa da cúpula do União Brasil, que é formada por Antônio Rueda, presidente da legenda, e também por ACM Neto, vice-presidente, é que esse requerimento seja aprovado, porque apesar de uma boa ala do União Brasil ser governista, ter um alinhamento com Lula, principalmente partes do partido que são de estados do Nordeste, mesmo assim eles avaliam que a maioria deve votar para a saída desses ministros das pastas na esplanada dos ministérios. E mais cedo, a gente conversou também com a ex-ministra e senadora Tereza Cristina, do PP, porque a gente lembra que União Brasil e PP formaram uma federação partidária e, portanto, devem seguir aí os mesmos caminhos na política. E a Tereza Cristina disse o seguinte: se a União Brasil aprovar essa saída em definitivo, muito provavelmente o PP também deve seguir o mesmo caminho. Vamos ouvir. Tenho certeza que o PP, que se federou com a União Brasil, nós temos que trabalhar no mesmo rumo. Então, se a União Brasil vai fazer essa reunião com os seus ministros, né, que fazem parte aí do governo Lula, eu acho que nós só temos o PP, que é o ministro Fufuca. Eu tenho certeza que o nosso senador Ciro, presidente do partido, deve também estar junto nesta mesma orientação. Agora, apesar dessa cobrança para a saída dos ministros, é importante a gente pontuar que não é intenção da cúpula do União Brasil de fazer com que todos os diretórios regionais de todos os estados sigam a mesma orientação em 2026. Então, muito provavelmente, os diretórios regionais vão ser liberados para apoiar o candidato à presidência que eles acharem melhor. O que deve acontecer nos estados do Nordeste, principalmente Maranhão e Bahia, eles devem seguir apoiando a reeleição do presidente Lula, mas a permanência oficial de ministros no governo já é considerada como quase insustentável, de acordo com a cúpula do União Brasil, e muito provavelmente deve ser uma posição seguida pela cúpula do PP. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória Bel. Um abraço para você. Bruno Musa, isso indica que 2026 já está aí. E também cola com as apurações que a gente vem trazendo aqui ao longo do 3 em 1, do movimento que o Centrão vem fazendo para tentar conectar com um candidato da direita que concorra com o presidente Lula. O nome de Tarcísio tem ficado muito forte nesse sentido, ao mesmo tempo em que ele precisa se descolar do governo atual. Você entende que esse movimento já pode acontecer agora? E isso demonstra também a fraqueza de negociação política envolvendo um ministério? O Congresso Nacional está tão forte que não demanda ou não depende mais de ministérios para poder fazer articulação política?
Esse é um ponto, e o outro ponto também é que o governo está cada vez mais fraco. Ou seja, os resultados começam a ficar cada vez mais complexos. Veja, cada vez fica mais difícil do expansionismo fiscal continuar crescendo sem que você impacte a inflação. Isso já é uma realidade hoje em dia. Portanto, para continuar esse populismo até chegar à data da eleição, claramente isso afeta o nível de preços. Afetando o nível de preços, afeta diretamente o nível da população. Portanto, eu acho que é um pouco daquilo, né? O último a sair apaga a luz. Podemos estar caminhando para isso. Agora, o que me chama mais atenção, tanto da parte da CPMI do INSS, como essa, da debandada dos ministérios, de pessoas que compuseram o governo, é justamente eu que sou um amplo defensor das ideais de pilares liberais, libertários. Cada vez mais eu vejo que não tem por que você ter amor a político. Você vê pessoas que até ontem defendiam um tipo de governo, portanto deveriam defender determinados tipos de valores. No dia de amanhã, não. Eles simplesmente defendem um tipo completamente oposto. Por isso que eu falo aqui, as ideias sempre devem estar acima das pessoas, o que infelizmente não é uma realidade no Brasil. E volta no meu primeiro comentário. Qual é, então, o DNA dos três do Legislativo brasileiro ou de quem compõe agora os ministérios? Não há. Há, na verdade, um casuísmo aí onde eles pulam de acordo com os interesses e deixam de lado os interesses verdadeiros da população. Essa defesa tem a ver com a manutenção do poder. Agora, Zé Maria Trindade, nós percebemos ali na fala da senadora Tereza Cristina que o PP iria pelo mesmo caminho, até porque a gente tem uma união progressista agora, né? Essa união de ambos os partidos que possa levar a uma mesma definição para uma bancada maior, mais ampla, formada pelos dois. A gente sabe que o presidente do PP, Ciro Nogueira, já não gostava muito desse embarque que o partido fez no governo Lula lá atrás. Qual deve ser a definição a partir de agora, pelo que você conversa e entende desses movimentos, Zé Maria Trindade? E o que o governo vai fazer com isso? Olha, o movimento político por aqui obedece mais ou menos às relações da natureza. Sabe aquela história de comensal, parasita, que há uma diferença? O parasita é aquele que se alimenta de sangue, né, que suga do outro. E o comensal é aquela história do peixinho que anda ao lado do tubarão comendo as migalhas. Então aqui também tem essa relação. Aí está inscrita a comensalidade. Como é que isso funciona? Um partido não está no governo, mas uma ala do partido está, e essa ala indica um ministro. Então não é o ministro que apoia o governo, mas uma ala do partido que se alimenta daquilo. E mais outros que fazem discurso contra se alimentam, é claro, em menor número. Ou seja, o poder é como o sol. Você não pode ficar muito longe dele porque morre congelado. Também não pode ficar muito perto porque se queima. Então, esta é a situação de equilíbrio. O que aconteceu aí? O José Dirceu, quando era ministro-chefe da Casa Civil, entrou no gabinete do Lula lá atrás, no primeiro mandato, e disse, olha, nós vamos perder todas as votações no Congresso Nacional e a possibilidade de impeachment existe e forte se a gente não organizar uma base governista muito forte no Congresso Nacional. E ali foi dado a bandeira verde. José Dirceu foi e organizou uma base governista tão forte que aprovava emenda à Constituição. E quase, eu assisti a articulação, se aprova o terceiro mandato para o presidente Lula naquele momento. Existia clima. Na Câmara, tranquilo. O Senado, dúvida. Fizeram um teste, que era a prorrogação da CPMF, perderam e dizendo, nós não temos maioria, a gente arrisca a passar um vexame desse, e aí Lula não, abandona a ideia e não houve a votação da emenda para o terceiro mandato. Para ter uma ideia de como era a base governista de Lula lá atrás. Por quê? O Congresso não tinha dinheiro, não tinha emenda parlamentar e dependia do governo. E foi criado aquele sistema denunciado no Supremo do mensalão. Em vez de dar cargos para faturava e dava dinheiro para os parlamentares. E funcionou. Essa base aqui foi montada para a governabilidade, isso ficou muito claro. Nenhum partido assumiu o apoio agora. Só que o presidente Lula quer esse apoio para 2026, não tem apoio dos partidos. Isso foi para a governabilidade. Só que agora, nessa última reunião, na parte fechada, o presidente foi muito incisivo. Muito incisivo. Quer o apoio dos ministros para a campanha, quer o apoio dos ministros
para a governabilidade, que era apoio dos ministros no discurso do dia a dia, inclusive a interiorização, fazer discurso no interior. E aí está muito difícil. Os ministros estão ficando nos cargos, não têm apoio do governo, e estão perdendo o apoio do partido político. O que vai acontecer? Me disseram que na convenção, haverá uma convenção, e que a autoridade máxima de um partido é a convenção. Haverá uma convenção, uma moção será apresentada para sair do governo e punição a quem continuar no governo. Esse é o caminho. E para você, hein, Piperno, qual é o caminho? O caminho vai ser esticar a corda até abril, que é o momento da desincompatibilização. Porque, vejam só, os políticos eles são muito mais espertos do que qualquer um de nós. Eles são capazes, por exemplo, de... aquela velha história, né? Consertar um relógio suíço no escuro usando luvas de boxe nas mãos. Eles fazem essas coisas. Agora, vejam, esse é um momento em que o governo recuperou parte da popularidade, o presidente Lula volta a estar em alta em pesquisa, então não é exatamente um bom momento para dar um bico. Talvez se esperar mais um pouco seja ainda mais difícil, porque se essa curva continuar favorecendo ainda mais o governo, aí a dor no coração vai aumentar. Imagina, por exemplo, o Arthur Lira recebendo essa intimação de ter que desembarcar, porque ele formalmente não é um quadro que tenha aderido ao governo, mas foi quem indicou o presidente da Caixa Econômica Federal. Então, será que em véspera de eleição, a um ano de uma eleição, ele vai abrir mão de um cargo tão portentoso como esse, que vale, aliás, muito mais do que vários ministérios, para poder ir se fechar aí ao lado desses outros correligionários, os novos e os antigos? Não sei. Os ministros, por exemplo, estão visivelmente constrangidos com esses, né, com essas quase que intimações que eles têm recebido aí, né? Eles claramente não desejam largar o governo. Por sinal, o ministro das Comunicações, ainda hoje, no evento lá da TV 3.0, estava muito à vontade, falando de projetos para o futuro. Imagina alguém batendo na porta, enfim, do gabinete dele agora à tarde e falou: ministro, tá bom, a gente viu o senhor empolgado lá, mas o senhor vai ter que ir embora. É claro que não é esse o desejo dele agora. Então, o presidente Lula é um político experiente o suficiente para saber que ele não vai arrastar nenhum desses partidos para a sua base formal de aliança para o ano que vem. Mas, em compensação, ele joga esse jogo. Ou seja, pegar um naco aqui, outro ali e montando a sua base no varejo. Ô Piperno, mas você acredita, em termos de popularidade, que em algum momento alguém acreditou que esses partidos tenham embarcado de fato no governo Lula? Porque, para mim, a percepção que se tem é que sempre foi uma grande encenação, né, em busca de poder, apenas. Evandro, mas os partidos eles não embarcaram em momento algum. O que Exatamente. O governo conseguiu foi pescar alguns apoios avulsos nesses dois partidos. Mas eu te pergunto, por que seria agora uma perda deixar esses cargos durante um aumento de popularidade do presidente Lula, se de fato os partidos nunca estiveram de coração nesses cargos? Mas os partidos não, né? Mas, por exemplo, o ministro sim, né? O ministro tem essa máquina na mão e eles serão candidatos no ano que vem. Então, por exemplo, Ciro Nogueira sabe que ele vai ter um caminho extremamente complicado se quiser se recandidatar a senador no Piauí. Mas, em compensação, ele joga com a possibilidade de entrar como vice-candidato ao presidente em alguma chapa. Então, ele tem todo o interesse, sim, de retirar o PP, o pedaço do PP que faz parte dessa base do governo. José Maria Trindade, eu queria entender esse peso e medida do cargo, ministério, presidentes de bancos, em comparação com aquilo que se tem com a emenda parlamentar. O que é maior? Às vezes é o cargo, né? Imagine que um ministério desse tem uma capilaridade muito grande, chega a municípios, né? Ajuda prefeitos, vereadores, isso traz uma força muito grande. E é inocência dizer que mesmo esses que defendem a retirada, que fazem discurso, não têm interesses no governo. Todo mundo tem interesse no governo, quem é político. Todos têm. Na medida ali, eu já vi negociação lá de senador de oposição e tal, que pede a um senador, vê se libera isso lá para mim. Isso tudo é a política, né? É a política que manda e é assim que a banda toca. Veja bem, em primeiro lugar, foi muito importante esse acordo do presidente Lula com parte dos partidos. Não foi com os partidos, mas foi um acordão ali.
Lula conseguiu um seguro anti-impeachment. Houve essa ameaça num determinado momento. E nesse acordo se conseguiu ali uma minoria que garantia não acontecer o impeachment. Houve esse acordo, né? E além desta minoria, uma maioria ocasional, se houvesse ali o apoio de todos, e conseguiu apoios importantes. Se não houvesse esse acordo, repito, não foi um acordo para 2026, foi apenas operacional do governo, ou seja, da governabilidade. Veja bem, as emendas são importantes, são paroquiais, mas é que você não pode fixar na cabeça de que deputado quer só voto, quer só emenda. Não, o deputado quer é dinheiro, fatura. E para faturar alto, além das emendas, é preciso interesses no governo. O governo lida com milhões. Isso, um empurrãozinho aqui, um empurrãozinho ali, é capital muito forte. Exatamente. Agora, 5h28, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Já espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Bruno Musa. Não, eu concordo 100%, é mais do mesmo do que eu fiz no meu próprio comentário. Cada vez mais a gente vê uma distribuição de emendas que mantém esse poder cada vez mais forte na mão do Legislativo, que é carregado de interesses. Eu continuo batendo muito na tecla, cada vez mais a gente precisa passar para a população a importância de conhecer o processo político, tudo que é explicado aqui nos detalhes, justamente porque somos nós quem sofremos as consequências dos atos políticos. Nós sofremos muito mais as consequências, seja positiva ou negativa, dos atos deles, do que eles mesmos, né? Portanto, conheça esse tipo de processo. Caso contrário, processos como a tua aposentadoria, parte do teu dinheiro que cada mês você tem que pagar, tudo isso você está delegando para terceiros. E terceiros fazerem a gestão de toda a tua vida ou de todo o teu processo ao longo da tua velhice, da tua vida, até para cuidar lá na frente da tua aposentadoria. Então é importante conhecer todo esse processo. Mas eu continuo batendo na tecla. Eu acho impossível que as pessoas mudem de ideologia do dia para a noite. Portanto, isso é carregado de interesses, como muito bem colocado agora pelo Zé Maria, e que eles querem dinheiro. É sempre o poder pelo poder.